Olá, eu sou o Cartunista Raposa, mas você já deve saber disso, afinal você está aqui no meu canal e quem assiste isso é só os meus conhecidos. Esse provavelmente é meu último vídeo sobre política por um bom tempo, porque sinceramente eu já não aguento mais falar do assunto. E não é porque eu estou com medo de parar nos porões do DOPS. Em breve eu vou postar outro vídeo dizendo sobre os rumos desse canal, ou explicando mais ou menos o que é ele. Afinal, a pessoa entra aqui pra ver crítica política e de repente segue o canal e aparece como sugestão um vídeo meu falando sobre nerdice. Ou o contrário, a pessoa vê um vídeo meu falando sobre nerdice e de repente aparece um vídeo meu falando sobre política e ela fica confusa, não sabe não qual é a proposta do canal. Mas isso é assunto para um outro vídeo, vai esclarecer um pouco sobre o que eu pretendo com esse canal. Bom, eu vou dividir esse vídeo em 4 partes, assim fica mais fácil de você compreender o raciocínio. É 4 partes dentro desse próprio vídeo, viu? É melhor esclarecer, vai que você pensa que eu vou dividir esse vídeo em 4 e já perder a vontade de assistir até o primeiro. Sim, é inegável que o discurso desse bosta é de extrema direita. Sim, que o discurso dele é fascista. E sim, que ele já deixou claro seu totalitarismo, assim como seu vice. Até porque ele banca o falso dissimulado e nunca se desculpa das coisas mais absurdas que fala, principalmente as que ameaçam a democracia brasileira. Aliás, dizem que parte do tesão dos seus bolsominions por ele é exatamente ele nunca se desculpar. Porque em suas visões distorcidas de moral, o fato dele nunca se desculpar passa um sinal de força e grandeza. Agora, qualquer pessoa criada numa família com base moral cristão não sabe que não se desculpar é um enorme fator de mau caratismo. Poucas vezes que ele se desculpou, ele dá aquela desculpa meia boca, sabe? Colocando a culpa mais na situação e no momento e não no seu mau caráter. Melhor dizendo, não num desvio de caráter. É claro que o Bozo é sim um fascista, com tendências totalitárias que quer ser um ditador. Mas uma coisa é você pensar e ser assim, outra coisa é você realmente governar assim. Como todo mundo sabe, eu deveria saber, mito é só um fantoche financiado pela elite. Aliás, essa elite que financiou o Caixa 2. Claro que você, bolsominion, pode ficar negando e achando que a Folha é fake news, mas a realidade é mais amarga do que você gosta de aceitar. Aliás, por que eu estou falando pros bolsominions? É óbvio que nenhum bolsominion me assiste nesse canal. Aliás, se ele vê o meu canal aleatoriamente e vê eu falando a primeira crítica ao Bozo, ele já para de assistir, já me xinga, já dá um dislike. Mas enfim, vamos ter otimismo e ver se essa gente escuta. Apesar da nossa elite ser entreguista e fascista, reaça, é óbvio que ela não quer uma nova ditadura militar. Não assim tão descaradamente. Afinal, uma ditadura inesperada rompe com todos os negócios internacionais que ela tem por aí. Isso vai prejudicá-la muito financeiramente. Então aquela mão dela que está entochada no fantoche, que é o Bolsonaro, não vai permitir que ele faça todas as medidas totalitárias que ele quer. Por exemplo, um rompimento democrático tão não consigo falar essa palavra, vocês entenderam. Enfim, vocês entenderam essa palavra que eu não consegui falar. E a elite não controla só o Bozo, que é seu fantoche favorito. Ela também controla a maioria do Senado, a maioria do Congresso que ele ajudou a eleger. A elite também está com a sua mão entochada na maioria dos fantoches do Senado e do Congresso que ela ajudou a eleger. Pode ter tido uma renovação, mas a maioria que entrou lá tem as mesmas velhas políticas. Isso não é uma premonição prepotente minha, é uma constatação só pra ver quais bancadas foram eleitas, a maioria conservadora. E quem não quer que nada mude é exatamente a elite, por isso que ela financia político conservador, político neoliberal, porque afinal quem ganha é só ela. Logo, tendo o executivo e o legislativo na mão, a elite vai fazer o que ela quiser. Logo, o Bozo não vai precisar recorrer a um golpe para impor nenhuma de suas vontades. Pode parecer mentira, mas não, eu não odeio o eleitorado do Bozo. Muito pelo contrário, apesar das minhas críticas ácidas e até às vezes provocativa demais, seja em vídeos ou em charge. Não, eu não detesto essa turma. Até porque sua alienação política, apesar do desespero que me dá e o fato de eu não conseguir informá-los, me sobra pelo menos uma risada de alívio pra compensar. A gente tem que rir no fim das contas, não é? Risada e a tragédia tá ali muito próximo. Porém, sempre ficou claro que as minhas sátiras e críticas não é essa grande massa do eleitorado do Bolsonaro, que é só uma grande massa desinformada e alienada política, que se recusa a querer se informar, que não gosta de ler sites de notícia, não gosta de ler colunas.
Ela só foi manipulada por zap zap, memes. Ela foi alimentada por uma grande mídia a ter um antipetismo e achar que é o pior partido do mundo, que é o anticristo da política. E assim votou como protesto contra o PT nesse bozo. Sim, vocês entenderam. Meu grande escárnio sempre foi aos bolsominion. Aqueles que não acham que não chega nem a 1/3 da grande massa que votou no Bolsonaro. Aquele bolsominion fanático, que tem um tesão pelo mito deles, que se recusa e fica em estado de negação. Aliás, eu fiz um vídeo perfeito sobre eles que você pode ver aqui. Só é engraçado que esse 1/3, e isso eu acho que eu estou exagerando e arredondando pra cima, que votou nele, dessa massa de fanáticos que chama ele de mito, nunca admite que é um bolsominion, mesmo agindo feito um. Aliás, mito é o melhor adjetivo pra se dar ao Bolsonaro, porque afinal mito significa mentira. E que qual outro adjetivo perfeito pra se dar a um cara que é difusor de fake news? Que mesmo condenado judicialmente a nunca mais repetir sobre fake news como kit gay, vai lá no Jornal Nacional e fala o quê? Sobre o kit gay. Mas esse cara é um mentiroso dissimulado. Eu acho que ele deve ser um mitomaníaco. O Bolsonaro deve ser adepto daquela tese: repita uma mentira várias vezes até que um dia ela se torna verdade. O problema, meu querido, é... você vai ter que matar 80 milhões de pessoas que não engolem nada do que você fala. Então suas mentirinhas, acho que vai ser difícil virarem verdades. Você não vai ganhar por cansaço. Eu acho os bolsominions muito pior do que os lulistas que acham que o Lula é um deus. Pronto, vocês acham que eu nunca ia criticar o Patê? Porque vocês não acompanham minha página de tirinhas, né? Faz tanto tempo que ela tá aí no ar, vocês nem vão lá ver que eu critico todos os lados. Enfim, mas eu acho que os bolsominions são muito, mas muito pior. E eu vou explicar mais adiante nesse vídeo por quê. Enfim, a grande massa do eleitorado do Bolsonaro, aquela lá que eu falei, que é desinformada politicamente, que votou nele, muitos já estão arrependidos, ainda mais vendo os 3 ministros que esse cara já indicou, que todos são ficha suja comprovado, vendo que ele quer acabar com o Ministério do Meio Ambiente, etc. Aliás, essa grande massa já respondeu na mesma pesquisa de intenção de voto que não é a favor de armamento, que não é a favor de perseguir minorias, que não é a favor de acabar com a oposição. Então o Bolsonaro, ele não tem todo esse poder que ele pensa. Ele não tem uma aprovação absoluta nem dos 2/3 do eleitorado dele. E isto, voltando a repetir, que eu estou arredondando pra cima e sendo muito generoso, que seja 1/3 de fanático realmente por ele mesmo. Eu acho que seja uma minoria. Eu acho que é uma minoria bem menor, só que eles causam tanto e chamam tanto atenção que parece que a grande massa é burra igual aquela. Não faz nem 4 dias que ele ganhou uma eleição e já tá pipocando um monte de gente arrependida. É melhor já ir se acostumando a se arrepender do voto. Você pode somar as pessoas que votaram no Haddad e mais as 30 milhões que se abstiveram, votaram nulo ou branco, e ele não chegou nem a ter mais de 50% da intenção de votos. Acho que foi pela primeira vez na história desse país, corrijam-me se eu estiver enganado, que um cara não chega nem mais à metade da intenção de votos. Você pode ficar aí repetindo feito um botezinho humano, do tipo, mas esses 30 milhões também não votaram no Haddad? Meu querido, esses 30 milhões não votaram no Haddad nem no Bolsonaro. Eles vão se juntar, adivinha com quem? Com a oposição, aqueles que votaram no Haddad. Sabe, o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Pois é. Aliás, eu acho que eles não consideram o Haddad um inimigo, né? Eles só não consideraram uma opção viável para ser votado. Mas eu tenho quase certeza que eles consideravam o Bolsonaro muito pior. Sei lá, eu vou especular, mas se fossem fazer uma entrevista com os 30 milhões que votaram em branco, e pelas pessoas que eu já vi públicas dizendo que votaram em branco, todas sempre consideram o Bolsonaro muito pior. Só não gostam tanto do PT a ponto de quererem gastar o voto com ele. Caramba, o Bolsonaro é o populista menos populista, acho que do mundo inteiro. Porque eu acho que é a primeira vez que um cara com discurso populista não tem nem aprovação de 50% da população. Esse país perdeu o jeito de fazer populistas, como Lula ou Getúlio Vargas. Deus, a gente piora em tudo, até nas piores coisas. Tudo isso que eu falei, eu acho muito pouco provável que ele tome o poder batendo pau na mesa e se achando imparável que pode fazer tudo, por mais narcisista e lunático que esse cara seja. Acho que ele percebeu no dia seguinte que não tem mais clamor popular, ninguém tá mais soltando rojão eufórico. Parece que tá todo mundo no mesmo marasmo e apático. Parece até os que ganharam a eleição e votaram nele tá tão apático quanto os que perderam. Claro que eu estou descartando aquele 1/3 do eleitorado fanático do mesmo. Se bem que eu achei que eles iam estar muito mais insuportáveis do que estão. Na real, parece que eles estão até envergonhados de defender o mito agora que o cara quis extinguir a pasta do meio ambiente e elegeram 3 fichas sujas, descartando exatamente toda a moral e honestidade que ele se dizia ser
contra o sistema e agora tá comendo na mãozinha do sistema. E meu Deus, ele nem assumiu, só faz 4 dias. Vou fazer uma observação pessoal, mas eu lembro que quando o Lula ganhou, o povo tava eufórico até o dia da posse. Independente se você acha o Lula ladrão ou não, mas as pessoas lá no começo não saberiam o que ele poderia se tornar. As pessoas estavam eufóricas quando ele ganhou. Acho que essas mesmas pessoas que votaram no Lula estavam eufóricas e hoje votaram no Bolsonaro aprenderam uma coisa: não endeuse um político, não tenha político de estimação. É por isso que essa mesma pessoa que um dia ficou eufórica com o Lula, agora que votou no Bolsonaro, nunca mais vai ficar eufórica. É uma cambada de eleitorado cético que só tá esperando pra saber que tipo de governo o Bolsonaro vai fazer. A grande massa vai atacar no cu deles e dos fanáticos, assim como ela atacava nos fanáticos petistas, vai atacar nos fanáticos do Bolsonaro e cobrar um puta de um bom governo. Mas como que o Bolsonaro vai tomar o poder se ele não vai bater na mesa e fazer tudo aquilo que eu falei? Ele pode ir minando o poder de maneira sutil. Por exemplo, querendo indicar um maior número de ministros do STF, para que assim fique uma maioria do seu lado e ele nunca responda judicialmente a nada. E assim outras medidas sutis que o povo vai achando que faz parte da política dele de combater o sistema e vai aceitando de bom grado que ele faça tudo isso, e quando você perceber ele já vai estar com poderes totais quase de um ditador. Claro que aquela minoria do seu eleitorado burro vai acreditar em tudo que ele tá falando, que ele tá combatendo o sistema e não pegando medidas ditatoriais. Aliás, parte do seu eleitorado burro sonha com uma ditadura, né? Então, meio que não vão ligar. Mas eu acredito que a grande massa, por mais informada que seja, e como a grande mídia parece que não está nem um pouco a favor do Bolsonaro, vai alertar. Aliás, nós chatos aqui da oposição vamos alertar todo mundo. Então acho que vai ser meio difícil ele conseguir até de maneira sutil, com pequenas coisas, ficar tomando tanto assim o poder pra si. Agora é preciso fazer uma oposição inteligente e democrática e jamais cair nas pilhas de provocação dessa turma, porque se você começar a ter um conflito físico com eles, isso só vai endossar e legitimar políticas de linha dura contra o povo. Entenda bem o que eu estou falando, você tem que evitar a qualquer custo um enfrentamento público e físico com essa turma, evitar aquelas batalhas campais, porque nessa geração de fake news, de sensacionalismo e distorção de realidade, para transformar um conflito pequeno, físico, de uma parte do eleitorado contra outra parte da oposição numa coisa muito maior, vocês sabem, vai ser muito fácil. E isso vai legitimar qualquer alinhadura que esse bosta quiser fazer no governo. Ele cria um ato sobre segurança pública, de controlar o bem-estar social, blá blá blá, e você vai ver o cara já tá com poder ditatorial criado à base de um conflito bobo, como o pessoal se batendo na rua. É exatamente isso que o Bolsonaro quer secretamente, que as pessoas se matem na rua, principalmente com armas de fogo e não só com pedaços de pau. Porque se as pessoas estiverem se matando e parece um clima de guerra civil, vai legitimar pro cara dar um estádio de sítio no Brasil e tomar o poder. Então, por mais que tenha vontade de dar um soco na cara daquele bolsominion idiota que tá espumando fascismo, oprimindo minorias, evite. Tá bom, se você vê uma minoria sendo espancada covardemente na rua, vamos interferir lá e morrer junto com ela, né? Pelo menos vamos fazer a nossa parte. Mas tirando isso, evite brigar com essa turma. Brigar fisicamente, não no Facebook. Isso, aliás, eu faço todo dia. Enquanto a Constituição ainda estiver em vigor, valendo, é sim possível fazer uma oposição pacífica e democrática nesses 4 anos. O mesmo disse no Jornal Nacional que é escravo pela Constituição e jurou por Deus. Se tem um monte de fanático religioso que votou pra ele, imagine se o cara romper sua promessa pública em nome de Deus. Ah bom, eu também tenho que ser sincero e honesto. Eu não acho que a grande massa de eleitorado religioso seja um bando de fanático espumando por uma santa inquisição. Acredito que eles prezem a democracia, independente de quem pregue uma ditadura, mesmo em nome de Deus. Sim, enquanto esse cara não criar medidas drásticas, como mandar tropa de choque matar manifestante, censura descarada à imprensa, artista, etc., acredito que ainda está valendo uma oposição pacífica e democrática. Veja isso que estratégico. Enquanto ficarmos do lado pacífico, de oposição democrática, e deixar os fanáticos violentos, debochados, agressivos só do lado dele, bom, a opinião pública daqueles 30 milhões que não votou em ninguém vai pro nosso lado. Lado de oposição, não vai achando que eu sou esquerdista ou comunista. Essa falsa dicotomia de que você não gosta do Bolsonaro, automaticamente você é esquerdista.
Enfim, do lado da oposição vai ter as pessoas legais, bacana, os humoristas, os artistas bem-humorados, pessoas pacíficas. Do outro lado vai ter aqueles playboy que fica gravando vídeo apontando a arma pra câmera dizendo que vai matar minorias como feministas, negros, gay, etc. Fica muito óbvio quem vai perder apoio a longo prazo. Exatamente isso! A maior vantagem que a gente tem é que não somos bolsominions. Não somos essa horda de ignorantes fanáticos que são uma verdadeira vergonha alheia e consegue ser uma vergonha alheia no mundo. E sabe por que eu falo que bolsominion é pior que o lulista? Porque na porra da história desse país, quando o PT tava no poder, eu nunca vi lulista, que trata o cara como um deus, fazer tanta vergonha alheia mundial como dizer que nazismo é de esquerda pra Alemanha, falar que vacina é pra esterilizar as pessoas, que a Terra é plana, que a The Economist, a revista mais antiga de economia liberal no mundo, é comunista. Caso eu queria muito ter influência mundial e dizer, olha, o brasileiro não é tudo aquilo não, viu? Aquilo ali é só um terço de babaca, pelo amor de Deus, não vai jogando todos os brasileiros como se a gente fosse uma cambada de bolsominion que fica babando feito um macaco desmiolado. E não sabe nada de porra nenhuma e justifica toda a sua opinião política baseada num tesão que tem pelo mito. Meu Deus, imagine só quando os gringos descobrirem quem é Olavo de Carvalho e MBL. Aí sim a gente vai sepultar a imagem do brasileiro legal lá fora. Vão achar que a gente realmente tá no fundo do poço da moral e inteligência humana. O futuro é incerto, mas ainda temos fagulhas de esperança democrática. Enquanto isso estiver valendo, bom, estaremos aqui para irritar ainda mais. Que culpa a gente tem se lemos mais livros, nos informamos mais, estudamos sobre o assunto, não somos escravos de memes via Zap Zap? Ah, que se foda, eu vou bancar o arrogante, porque menos inteligente que um bolsominion, com certeza eu não sou mais nem nos meus piores dias. Esse é o Cartunista Raposa. Abraço.